Boa noite a todos, a todas, a todes. Esse é o nosso primeiro café do projeto de extensão Café com Método, Estratégias de Popularização do Pensamento Científico aplicado aos estudos de linguagem. Nesse primeiro café, que está intitulado como A Popularização da Metodologia da Pesquisa Científica na Área de Linguagens, o que, por quê e para quê, temos o prazer de receber duas professoras, doutoras, que vão nos ajudar a refletir um pouco sobre essa noção ou essa defesa a favor da popularização do discurso científico. Contudo, antes de iniciar o nosso encontro de modo oficial, e exatamente por ser esse nosso primeiro encontro, eu gostaria de contextualizar o nosso café. Primeiramente com por que café, e depois com e a ciência com isso. Sobre a primeira pergunta, por que café, eu poderia deixar que cada uma fizesse as suas próprias leituras e deixar um certo suspense em torno do nome do projeto. Mas, por outro lado, eu não posso deixar de me colocar como sujeito nesse lugar que ocupo. Penso que não seria honesto omitir meus afetamentos. Então, começo eu mesma apresentando a leitura subjetiva que faço desse título. Café, no meu caso, me leva à casa da minha avó, ao café sendo coado ao todo tempo, independentemente do horário, conforme cada um dos 12 filhos e filhas chegava, e conforme a criançada ocupava o chão da varanda, os entremeios das plantas, os galhos do pé de carambola e a escadaria que dava para a laje, para o quintal e para a rua de barro, onde todos corriam e brincavam. Lembranças que se confundem com cheiro e com fumaça de água quente feito café, escapando pela janela da cozinha da avó. Essa é minha memória. Qual seria a sua? Como o aroma toca você? Como esse líquido acompanha a sua caminhada com amigos, com amigas? Daí a pergunta. Por que os estudos científicos não podem conclamar memórias afetivas como a que um bom cafezinho pode possibilitar? Mas também, por que os estudos científicos não podem possibilitar a construção de novas boas memórias afetivas positivas, desde sua proposta até o seu desenvolvimento, aplicação, interpretação dos dados, apresentação dos resultados? Por que o cheiro do café, na vida com pesquisa, não pode emanar as subjetividades, as esperanças, as boas relações, um contexto de interação mais acolhedor do que desumano? Café com Método, além de cheiro, de boas memórias, quer conclamar ao ajuntamento da pós-graduação com a educação básica, dos que querem e que podem prosseguir no caminho da pesquisa, com aqueles e aquelas que desenvolveram outras formas de saberes e de aplicação dos saberes, mas também ajuntamento com aqueles e aquelas que tiveram sua possibilidade de serem cientistas roubada pelo sistema frio e cruel, sistema elitista, racista, sexista. E uma forma de fazer resistência e resistência, acredito assim, é traduzir os saberes produzidos no espaço de ciência para uma linguagem mais amplamente acessível. É desmistificar o que é ciência. É abrir a porta de tal torre de marfim. E mostrar que, em verdade, o que há por trás das assinaturas das pesquisas é gente. E, muitas vezes, adoecendo e adoecida. Também vitimizada pelo sistema opressor. Gente que é mãe, que é pai, que é trans, que não pode ser o que é ou estar onde de fato gostaria de estar, que não sabe ainda quem é, nem o que pode. Um café que quer poder traduzir que ciência e vida estão em acordo e também em desacordo na prática. Mas também
quer poder denunciar que certas construções do que é ser científico estão em desacordo com a democracia dos saberes, das culturas diversas, dos contextos sociais e históricos. Assim sendo, o ajuntamento de hoje quer também propor reflexões. Porque fazer ciência, a nosso ver, está para além de conhecer métodos e formas de registrar os dados, como reprodutores de conhecimentos técnicos dados e técnicos reproduzidos. Defendo que é um fazer engajado, subjetivo e que precisa ser conhecido como tal, para que a população e mesmo os universitários desconstruam o saber preconceituoso de que a ciência se faz na forma de grandes descobertas revolucionárias que fazem a edição anterior de um livro ser rasgada. Não é assim que se faz ciência. Ela é um contínuo, ela é uma espiral, ela é um dia a dia, ela é uma conversa cotidiana e continuada. Essa noção de que ciência é o tempo todo palpável, medida, mensurável, só faz reforçar a outra ideia preconceituosa de que as teorias linguísticas ou as ciências humanas são menos ciência ou subciência ou comentários sobre a ciência. Esse ajuntamento pretende, por fim, acompanhado de um bom café, abro aspas, relacionar linguagem e contexto, assumindo a formação e a informação científica como ferramenta para a luta contra a ainda árdua e longa trajetória de desenvolvimento científico-educacional, cujo fruto e semente são, sempre, políticos, culturais e contextuais. E é partindo disso que convido para uma primeira apresentação as duas convidadas da noite que tirarão do berçário o nosso projeto de extensão Café com Método, Estratégias de Popularização do Pensamento Científico aplicado aos estudos de linguagens. Bem-vinda, Jonê. Participando do nosso primeiro café, intitulado A Popularização da Metodologia da Pesquisa Científica na Área de Linguagem, o quê, por quê e para quê, convidamos então a professora a doutora Jonê Carla Baião, que é doutora em Letras pela PUC do Rio de Janeiro e mestre em Linguística pela UFRJ. Jonê é professora do Departamento de Ensino Fundamental do CAP da UERJ e também ali é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Ensino em Educação Básica. Mãe de Lara, ama música e poesia, mas não sabe dançar. Ela gosta de ficar em casa em dias de chuvas e adora um café. Convidamos também para o nosso encontro a professora Márcia, Márcia Quadros é integrante da Rede de Estudos sobre Universidades Comunitárias, Brasil e Reino Unido, e é doutora e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Em seu doutorado, Márcia defendeu a tese A Popularização da Ciência em uma Universidade Comunitária, as reverberações dos projetos de pesquisa na ótica do pesquisador. Atualmente, ela é conselheira titular do Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul, na categoria da Educação Superior. Márcia é casada e mãe de 2 filhos, adora caminhar, praticar yoga, conhecer lugares, bem-vinda ao Rio de Janeiro, Márcia, e curtir a vida com a família. Gosta dos dias que permitem aflorar o seu jeito, Márcia, artesã de ser. Bem-vindas, professora Jonê, bem-vinda, professora Márcia. A partir de agora, é hora, então, de apreciar um café em uma conversa de qualidade. Agora, na voz da professora Jonê, e sabendo sempre que as perguntas podem ser colocadas ao lado no chat e, ao final das falas, replicaremos essas perguntas para as convidadas. Seja bem-vinda, Jonê. A fala é sua. Boa noite. Como a gente fala, né, em tempos online,
Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer tempo ou dia que vocês possam estar me escutando, no futuro, né? E para quem está aqui, nesse momento, boa noite. Quando a Silvia falou do projeto Café com Método, ou Café com Afeto, né, que é o que veio à minha cabeça, mas é Café com Método. Logo começamos a conversar, eu e ela, né, sobre o café, sobre a escrita, sobre o que isso remetia, né, a Silvia verbalizando, conversando comigo sobre a ideia embrião dela, ou berçário, como ela disse, né, e que ganhava corpo ali na nossa conversa. E uma das coisas que eu comentei para ela é como o café, hoje eu não estou de café, hoje eu estou de água, mas como o café acompanha os nossos papéis e as nossas escritas, e quantas vezes a gente está ali entre um monte de papéis, né? E quem aqui atire a primeira ideia, quem nunca borrou um papel porque estava envolvido a tantas escritas e dentre elas uma xícara de café, né? Ou para que a ideia viesse, ou para que nos mantivéssemos acordados por noites ou dias, né, de escrita atribulada. Para a gente que vai falar um pouco aqui da escrita acadêmica, a gente não está falando necessariamente. Só um instantinho, não abre a tela. Quando a gente está falando dessa escrita acadêmica, né, que é um tema nosso dessa noite, a gente não está falando necessariamente daquela escrita inspiradora de que cantou o poeta, né, parnasiano Olavo Bilac. Aquela escrita beneditina, né, que teima e que sua e que elabora o poeta. Mas também estamos falando dessa escrita que não é puramente inspiração, que é uma escrita de labuta, que é uma escrita de criação e recriação, e muitas vezes, na maioria delas, espremidas por um prazo, né? Então, é dessa escrita que a gente vai estar dividindo aqui um pouco à noite. Eu queria a ajuda da Cláudia, que está nos bastidores, porque não está entrando a apresentação. Cláudia. Obrigada. Então, eu vou, por falar, né, naquela imagem do café no meio de tantos papéis, eu vou falar um pouquinho hoje desse texto que eu publiquei num livro do projeto Circularidade, do professor Luiz Borges, que está aqui conosco, né, quer dizer, organizado por ele, em que o título desse texto é Em Pedaços para Inteirar-se. Eu trago, na imagem, né, do título do texto, os papéis que cercam a gente nessa solidão dessa escrita acadêmica. E eu começo dialogando com Leda Martins, a professora da UFMG, né, aposentada, em que ela discute em seu livro de espiralar, Tempo Espiralar, a Leda diz, né, nas temporalidades curvas, tempo e memória são imagens que se refletem. Então, com esse título e com essa ideia para hoje, né, Em Pedaços para Inteirar-se, eu quero conversar um pouco sobre esse processo de escrita que muitas vezes é um processo doloroso. Porque todas as vezes que a gente está escrevendo, a gente sempre tem, né, aquela premissa básica, que é para quem escrevo, por que escrevo, o que escrevo. Essa escrita em tese dialógica, na hora do escrever, ela é solitária. Ela muitas vezes perde essa dialogia. E perde mais ainda numa escrita de uma academia, como a Silvia falou no texto dela, na apresentação, de uma academia que adoece, numa academia que cerceia, numa academia que não é para todos. Então, quando a gente fala
de um café com método e dessa escrita acadêmica, né, que vamos pensar para quem que ela é, a gente pode dialogar também, além da própria discussão da Leda, né, com memória e com esse tempo, a gente pode dialogar, e eu vou trazer para esse diálogo, Conceição Evaristo. Eu vou fazer um paralelo entre o que Leda e Conceição trazem. Conceição Evaristo, escritora, acadêmica, né? Conceição é mestre e doutora em literatura, quer dizer, doutora em letras pela PUC, mas com ênfase em literatura. Conceição diz assim: eu não quero saber de lugar de fala. Ela rebate, né, esse conceito que, de alguma maneira, ganhou tanta popularidade, e à medida que eu digo que quando a palavra se encharca de sentido, ela acaba perdendo sentido. Ela tanto repito, que já não sabemos mais o que significa. E aí Conceição diz: eu não quero saber de lugar de fala, eu quero saber de lugar de escuta. Há uma ansiedade em falar, mas quem está disposto a escutar? E aí, fazendo esse paralelo entre falar e escutar, escrever e ler, eu pergunto: quem está autorizado a escrever? E quando podemos escrever, quem nos lê? Quem autoriza essa escrita como uma escrita passível de leitura e passível de um lugar acadêmico? Porque, repito, o café com método nós estamos discutindo, nós estamos dialogando com a academia. E estamos dialogando com a academia que nós escolhemos como academia que nos escuta e que ocupamos o lugar para falar, né? Então, como diz Lélia Gonzalez, o lixo vai falar. Esse lixo que, por muito tempo, a academia silenciou. E quando eu falo a academia, né, nesse texto, em pedaços para inteirar-se, tem um trecho que eu digo assim, eu remeto a um outro texto que eu escrevi, que se eles fazem 1000, nós temos que fazer 1001. E aí eu explico, esse eles se refere ao mundo da branquitude ou branquidade, né? Quando eu escolho dialogar do lugar de mulher negra, da área das letras e acadêmica, é porque o meu corpo, o meu fazer, ele é encharcado, aqui de novo, de significado. Mas para eu hoje me identificar como mulher negra e acadêmica, eu precisei, em minha trajetória, me embranquecer. E aí eu estou trazendo Neuza Souza Santos, tornar-se preto, né? Tornar-se negra. Só que antes de... é um processo tão dual e de encontro, o tornar-se negro e o tornar-se e o embranquecer-se, porque o processo acadêmico, eu diria, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70 para trás, e diria mais, dos anos 2000, né? Sempre foi um processo em que o lugar para estar na academia é de um corpo educado para, na sua forma de falar, de pensar, de se posicionar. Educado para. E esse corpo educado e informado, ele atende a uma escrita universal, a uma escrita higienizada. Quando eu fui me tornando negra e fui olhando para mim cada vez mais, eu brinco, só esclarecendo, eu sempre fui negra, então eu não me tornei negra. Esse é um termo, né, que a própria Neuza Santos usa, né? Em que sentido? À medida que esse corpo negro foi tomando espaço e se afirmando enquanto negra para um movimento e para uma luta dessa corporeidade. Voltando.
Só que eu fui me dando conta, à medida que eu fui me tornando negra, desse processo de embranquecimento que eu passei na academia. E Sílvia, dialogando aqui com Sílvia, o quanto as letras, o lugar das letras clássicas, o lugar do que a gente fala de uma língua materna, do que a gente fala da língua portuguesa, é esse lugar de violência, é esse lugar de racismo, travestido de um lugar de educação, travestido de um lugar de que isso é educar. Então, é dessa violência que a gente precisa pensar, seja enquanto professoras, e sou professora da educação básica, dos anos iniciais, sou professora, né, fui aposentada do município do Rio de Janeiro como professora de língua portuguesa, formei professores em curso de letras de universidades privadas e hoje estou no mestrado formando professores. E todas as vezes que eu toco nesse assunto, e ainda hoje eu vou dizer isso, eu sempre brinco assim, ainda não estamos prontos para esse debate. Esse debate ele é mais tenso do que essa nossa conversa de hoje nos permite. Hoje eu vou trazer Conceição, vou ser mais poética. Mas o debate que a gente tem que mexer, e é severo e é urgente, é que professores estamos formando e que crianças e jovens estamos formando na sua relação com o que chamaram de língua materna, com o que nós, professoras de língua portuguesa, nos orgulhamos, falo pela minha trajetória, que na década de 80 e 90 explicava a meus alunos sobre variedade linguística e falava da língua una desse território extenso brasileiro. E poucas vezes eu falei, porque não fui formada para falar das violências do epistemicídio e do linguicídio que cometemos com povos indígenas, com povos africanos, ribeirinhos e tantos outros falares que nós botamos à margem da escola, à margem do que seja a língua. Sempre foi chamado de variante, dialeto. E aí eu indico, para quem quiser aprofundar esse tema, esse livro, Racismo Linguístico, de Gabriel Nascimento, um professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, em que ele faz um diálogo direto com autores que já estudaram, né, preconceito linguístico, variação linguística, e que Gabriel é cirúrgico ao dizer: não estamos falando de preconceito, estamos falando de racismo. Nós sabemos, linguisticamente, a diferença da violência entre preconceito e entre racismo. Então, é racismo linguístico, né? Então, eu volto a dizer, Sílvia, podemos até agendar uma outra conversa que seja sobre o ensino de língua na educação básica e como isso reverbera para a nossa formação acadêmica, nossa formação universitária e para esse lugar da academia que a gente está chutando a porta, batendo com força, derramando café nos papéis para poder escrevermos outras histórias. E aí eu vou agora trazer a Conceição Evaristo, como eu digo, por ela mesma. Eu aposto na escrevivência como metodologia. Quando eu falo aqui de corpos negros, eu estou falando de corpos negros pelo meu lugar de corporeidade, não apenas de fala. Mas eu posso tratar como corpo negro todos os corpos que estão à margem. Então, eu vou tratar LGBTQIA+. Eu vou tratar todos os nossos alunos surdos, mudos, cegos e com tantas outras não normatividades corpóreas que a escola deixa de fora. Ou que a escola vai permitindo assim, até aqui, até aqui, até aqui. Até onde pode ir, né? Então, leiam, todas as vezes que eu estou falando de corpo negro, leiam as imensas subjetividades de corpos que a gente tem
e que muitas vezes na escola a gente universaliza, até quando a gente fala de direitos humanos. A gente está falando de direitos humanos universais. A gente está sempre buscando a universalidade, porque a diferença ela está sempre incomodando. Elas são muitas, né? De novo, Cláudia, eu não sei por que eu não estou conseguindo passar. Não aparece. Precisa de algum comando? Obrigada, Cláudia. Saiu. Voltou. Então, o importante não é ser o primeiro ou a primeira. O importante é abrir caminhos. Conceição Evaristo tem aberto muitos caminhos para que a gente, na academia, se aproprie de um conceito teórico que ela não traz como teórico, ela traz para a literatura, né? Que é o conceito de escrevivência. Tenho me apropriado nas minhas pesquisas com um grupo que eu participo, né, do qual eu fiz o meu pós-doc, que é o grupo de oralidades, né, de psicologia social na UF. Esse grupo tem se debruçado sobre o conceito de escrevivência e trazido esse grupo e tantos outros, mas estou falando especialmente desse grupo. E trabalhar com esse conceito de escrevivência para a escrita acadêmica não tem sido fácil, porque é óbvio que essa escrevivência, como metodologia, está posta em xeque. Afinal de contas, ela é da literatura. Literatura é científico? Para quem? Então, literatura no campo da literatura. Para outras áreas, por quê? Por que trazer o conceito de escrevivência se a gente já tem o conceito de narrativa, de pesquisa autobiográfica? Essas são as perguntas que nos fazem. Eu vou trazer algumas respostas pela própria Conceição Evaristo. Por que escrevivência e por que não escrita de si? E por que não escrita autobiográfica? E por que não escrita autonarrativa? Para os corpos que sempre ficaram de fora da academia, que já instaurou essas outras metodologias que eu citei. Então, Conceição diz: escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua autoinscrição no interior do mundo. Os fragmentos que eu trarei aqui para vocês, e fiz questão de respeitar quanto fragmento, fotografando a escrita desse material, é um material produzido em 2024, com financiamento do Itaú Cultural, que se chama A Escrevivência e Seus Subtextos, né? Organizado por Constância Duarte, Isabela Nunes e outros organizadores. Então, nesse contexto, Conceição diz que ela indaga sobre o ato audacioso de mulheres que rompem os domínios impostos, notadamente nós, mulheres negras, e se enveredam pelo caminho da escrita. O que levaria determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes não letrados, e quando muito semi-alfabetizados, a romperem com a passividade da leitura e buscarem o movimento da escrita? Essa passividade da leitura está muitas vezes nas nossas atividades lá de alfabetização, lá dos anos iniciais. Está presente muitas vezes nas nossas aulas de língua portuguesa, no 6º ano, no 9º ano e no ensino médio. Quando a gente dá a nossos alunos os textos chamados canônicos, eles leem e muitas vezes a sensação que nossos alunos ficam, e muitas vezes nós, não posso escrever. Eu não sei escrever como esses escritores. Quando oferecemos outras escritas, mesmo esses nossos currículos, há um incômodo de dizer, mas eu posso escrever assim? E aí, quando a gente vê outras escritoras, como Carolina de Jesus, nós, mesmo assim, a escrita de Carolina é posta em xeque. Na sala de aula, na academia e nas editorias
das empresas, né? do mercado editorial. Então, estamos sempre tendo que nos explicar. Há um outro grupo que não precisa explicar, basta existir e escrever sobre si. Há outros grupos, como aqueles que eu pertenço, em que a gente tem que estar sempre se explicando. Não tem problema, eu me explico de novo. E é de novo com Conceição. Ela diz: eu diria, por exemplo, que a escrita é uma necessidade de apreensão do mundo, mas o mundo que me escapole. Não diria que a escrita é uma possibilidade de domínio. A palavra domínio, para mim, é uma experiência que não coaduna com a minha subjetividade. Não vem de uma experiência de domínio de nada. Há uma escolha semântica para verbalizar as suas experiências subjetivas. Aqui, Conceição está respondendo a outras autoras contemporâneas, por exemplo, de Carolina de Jesus, que falam que a escrita é um domínio. E aí Conceição rebate, dialogicamente, intertextualmente. Ela diz: a minha escrita não é de domínio. Não faço questão, e não é essa palavra que me ocupa. A minha também não. Quero a dinâmica das palavras pronunciadas no cotidiano, as que movimentam a vida, e as que dormem, não no dicionário. Vou ao dicionário, sim, para acordá-las e levá-las para se movimentarem no texto. E quando as tenho disponível, invento, aglutino mais as outras, mas sei também que a palavra alguma dá conta da vida. Entre o acontecimento e o dizer sobre esse acontecimento, o escrever sobre ele, fica sempre um vazio. E aí, eu vou mais à frente, né? E a Conceição vai falar dessa escrita que ela diz: a autoficção, a escrita memorialística. Ouso crer e propor que, apesar das semelhanças com os tipos de escritas citadas, a escrevivência extrapola os campos de uma escrita que gira em torno de um sujeito individualizado. Está aqui o centro da ideia de escrevivência. Não escrevemos para um eu egoísta, para um eu ensimesmado. É uma escrita que fala de um nós, que fala de um coletivo. É a escrita que traz os povos indígenas, que dialoga com autores como Ailton Krenak. É a escrita que traz os quilombolas, que dialoga com autores como Antônio Bispo. É a escrita que traz outros saberes e outras formas de vida, que não essa que nos engessou e que nos tirou e nos fez crer que não sabíamos nem ler e escrever, que não sabíamos nem de nossas vidas. E aí, ainda com Conceição, eu vou. Escrevivência, antes de qualquer domínio, é interrogação. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninários da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que pode se evidenciar, muitas vezes, desde uma escrita que fere as normas cultas da língua, caso exemplar de Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da matéria narrada, de uma matéria viva. E aí, as escolhas acadêmicas que a gente faz dos temas, o que é tema de pesquisa acadêmica? São os temas da vida, são os temas que nos mobilizam. E muitas vezes a gente já viu muitas teses e dissertações que falavam de temas que pouco afetavam as nossas vidas, mas eram os temas que mobilizaram e que mobilizavam um mercado, um outro mercado. Quando a gente começa a trazer e vem trazendo temas que falam de um grupo, de grupos outros, né? De grupos que centrifugam, que fazem a força para o centro,
aí começam a tentar nos dizer, mas isso não é pesquisa. Na área de letras, pesquisar é estudar a diferença entre tu e você? Pesquisar é olhar o verbo vir e ver? Pesquisar, estou dando exemplos de pesquisas contemporâneas a meu estudo, né, na época do mestrado ou do meu doutorado, em que eu me interrogava, são esses os temas que querem? E o meu mestrado, eu fui discutir cartinhas de alunos para professor, num mestrado em linguística na UFRJ. Muitas vezes eu fui interrogada se aquilo era tema de pesquisa. Muitas vezes eu adoeci, eu sofri, eu pensei, eu estou no lugar errado, eu não tinha que estar aqui, eu tinha que estar na faculdade disso, na faculdade daquilo, para poder pensar o meu tema. E eu cedi, eu mediei, eu contemporizei, mas o meu mestrado foi com cartinhas de alunos para professores, no mestrado em linguística da UFRJ. Um mestrado que chamavam de linguística pura. Me mandavam o tempo todo, vai para a linguística aplicada. E aí eu abaixava a cabeça e dizia, mas eu não sou professora de inglês. Eu não sei inglês. Quem é da área de letras sabe. O quanto a linguística aplicada na década de 90, ela era voltada exclusivamente para o ensino de língua estrangeira. Hoje temos modificações disso. Então, assim, voltando ao começo do que eu disse, quando eu olho para trás, no meu processo de formação, eu vejo o quanto eu me embranqueci para me tornar doutora, para me tornar professora titular da UERJ, para me tornar professora e hoje poder dizer e escolher as autoras com as quais eu quero trabalhar, os textos que eu quero ler e querer discutir com meus pares que língua a gente está ensinando para tornar nossos alunos e nossos mestrandos com mais afeição à escrita. E que o café, que borre as folhas que nos cercam diante do computador, diante de nossas noites mal dormidas, sejam cafés com a bênção dos pretos velhos e com menos gosto amargo de borrei esse papel e agora o que eu escrevo. Que tinta eu deixo aparecer? Então, café com método, o convite que a Silvia me fez, me mobiliza, porque eu quero e tenho feito um movimento para pensar uma escrita que liberta, uma escrita que, em pedaços, eu possa me inteirar e que eu possa ajudar e ver tantos outros se inteirando. Ajudar, não, que eu possa ler, ver outros ao meu lado inteirando-se. Chega de esquartejar corpos pela linguagem. É isso, Silvia. Desculpa, eu não consegui retomar, porque essa fala afetada afeta, né? E essa fala da professora Jonet acolhe, inclusive, a justificativa do projeto de extensão Café com Método, que nós descrevemos assim. No contexto deste projeto, os fatores hegemônicos, as representações ideológicas negacionistas e colonialistas resultam no que definimos aqui como nosso problema de pesquisa. Não apenas a massa brasileira é distanciada dos saberes científicos, mas a própria comunidade acadêmica não é inserida amplamente nos saberes atinentes à metodologia da pesquisa em sua formação inicial. Em nosso entendimento,
Trata-se de uma questão que ultrapassa aspectos técnicos de escrita acadêmica ou de reconhecimento dos componentes textuais dos gêneros acadêmicos. Trata-se de uma carência atinente aos aspectos sociodiscursivos relacionados à pesquisa científica como campo de saber mais amplo, de uma carência atinente ao olhar das letras como área de conhecimento que, para além de regras gramaticais, produz conhecimento científico. Por isso, pretendemos estender a compreensão do saber científico metodológico para estudantes de graduação, aprofundá-las entre professores, discuti-la com os formadores e divulgá-la para o público em geral, efetivando assim o tripé pesquisa, ensino, extensão. E para cumprir esse intuito, a fala da professora Márcia também trará importantes contribuições, já que ela pensa essa distinção entre divulgação científica e popularização científica. Penso que essa fala acaba arrematando aquilo que nós estamos tentando pensar nesse encontro de hoje. Então, professora Márcia, doutora em educação, seja bem-vinda ao nosso café. Muito obrigada, boa noite a todos. Parabéns, professora Jonê, pela sua fala. Como foi colocado aqui no chat, que fala nos afeta, com certeza, nos traz muitas reflexões, foi muito bom lhe ouvir. E eu espero, então, dar continuidade a essas reflexões, compartilhar com vocês algumas ideias e algumas informações aqui que eu trouxe, resultantes da minha tese. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco do material que eu preparei para conduzir esse momento. Então, se possível, eu peço que seja colocada informação para o grupo. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite por participar desse encontro com café, desse projeto de extensão Café com Método. Quando eu recebi o e-mail da professora Silvia, eu confesso que fiquei lisonjeada por poder estar aqui essa noite conversando com vocês, porque é um assunto que conduziu a minha pesquisa, o meu estudo, e que me mobiliza, como a professora Jonê também comentou, para seguir adiante, então, nessa linha de reflexão, nessa linha de pensamento e nessa linha investigativa. O meu doutorado foi desenvolvido na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em educação. E a minha orientadora foi a professora Nilda Stecanella. E no trabalho desenvolvido, eu olhei para a popularização da ciência a partir do olhar dos pesquisadores. E isso possibilitou a apresentação de alguns indicadores sobre o tema. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese para dizer do porquê de olhar para os pesquisadores. Porque foi uma escolha, foi uma lente investigativa para conversar com aquelas pessoas que vivem a pesquisa, que vivem o método científico, de explorar junto com esses atores, com essas atrizes, como que eles observam, como que eles trabalham, se observam ou não a existência da popularização da ciência. Então, essa conversa que eu vou ter aqui com vocês, ela não é específica para a área da linguagem, mas ela tem muito a contribuir também para a área da linguagem, porque eu acho que ela nos traz a possibilidade de pensar enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, de como que a gente olha para a popularização dos nossos estudos. A gente pensa nisso enquanto realiza uma disciplina da graduação, enquanto pensa num projeto em fase de elaboração. Então, penso que por aqui a gente vai conseguir trazer um pouco de reflexão coletiva sobre isso.
Quem sou eu, então? Eu coloco para vocês um pouquinho da minha formação. Eu sou formada em comunicação social, em relações públicas, e foi esse embasamento da área de comunicação que eu acredito que me conduziu para os estudos da popularização da ciência, olhando também para a questão da formação humana, da educação das pessoas. E por que eu estou aqui? Embora tenha sido o ponto de partida o convite da professora Silvia, para a qual eu expresso a minha gratidão mais uma vez, eu estou aqui também porque eu acredito na popularização da ciência como um tema relevante e que merece espaço para reflexão e debate. A minha formação profissional também me conduziu para esse estudo, porque quando eu iniciei o doutorado, eu trabalhava na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E aqui está o porquê da escolha do tema da pesquisa. Eu fazia parte de um grupo de trabalho que desenvolvia o edital para a concessão de bolsas de pesquisa aos pesquisadores. E eles tinham que trazer as suas publicações, que eram pontuadas para isso. E quando eu lia aqueles textos, eu ficava pensando na riqueza que existia naquele material e de como que isso chegaria ou não na sociedade, nas pessoas que trabalham com aqueles assuntos. Eu ficava me questionando e, ao mesmo tempo, me indagando sobre o que poderia ser feito para isso. Na época, eu não olhava para a popularização da ciência ainda, mas aquilo foi mobilizando os meus pensamentos e as minhas reflexões. E, a partir disso, eu também trabalhei no programa de Jovens Pesquisadores, que é um evento anual que a gente realiza na instituição, e observava o envolvimento dos jovens com os seus pesquisadores, com as suas pesquisas, com as apresentações que realizavam, e tudo isso foi me mobilizando, e além da experiência profissional, o próprio convívio familiar, com situações em que eu observava o meu filho, que estuda numa escola a 2 quadras da universidade e que precisava desenvolver um trabalho na época sobre o Zika vírus. E, ao mesmo tempo, eu pensei na existência de um laboratório de Zika vírus dentro da universidade. Do quão perto e quão longe que aquele assunto, que aquele tema estava daquelas pessoas que estavam na escola do meu filho. E da falta que faz uma aproximação entre a academia e o senso comum, entre a academia e a experiência. Fora isso, também eu ficava pensando nas questões que vinham da CAPES, por exemplo, nos indicadores de avaliação dos programas de pós-graduação, do quanto que eles têm que olhar para o impacto social, para a aplicabilidade das suas pesquisas. Ficava observando o papel da instituição onde eu trabalho, na universidade, que é uma universidade comunitária. Nós temos na Constituição da universidade a representação de 7 grupos sociais que trabalham para o planejamento, para o projeto, para a execução das ações da universidade. É uma universidade que tem um projeto social de desenvolvimento, produz conhecimento em todas as suas formas para socializá-lo. Então, esse é um ponto forte também que conduziu o meu estudo, né, de como que eu estaria dentro de uma universidade comunitária olhando para a popularização da ciência, fazendo a busca dos conhecimentos produzidos para que, ao mesmo tempo em que eu olhasse para a ciência, eu também procurasse identificar a sua aproximação com o desenvolvimento regional, com a identidade local. E tudo isso, então, foi sendo potencializado pelas publicações que a gente vê hoje da Unesco, do Plano Nacional de Educação, do Plano Nacional de Pós-Graduação, dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E como eu disse para vocês, o olhar para o pesquisador é porque, no meu entendimento, está ali uma peça fundamental, uma figura-chave para esse tema. Embora eu tenha recebido muitas críticas também
do por que não olhar para como que a sociedade entende a popularização da ciência, como que as escolas podem trabalhar isso, mas eu entendo que são várias lentes possíveis também de levar o estudo adiante e que, se eu conseguir, também pretendo dar a atenção devida para essas outras partes, mas no momento eu vou trazer aqui para vocês algumas contribuições desse assunto a partir do olhar dos pesquisadores. E essa figura aqui que eu compartilho com vocês, ela é proposta com o objetivo de pensarmos, né, justamente sobre os nossos resultados para além dos repositórios físicos ou virtuais. Não deixar que as nossas palavras, que as nossas escritas, que os nossos resultados fiquem, como a professora Jonet comentou, como palavras de um dicionário. E a primeira pergunta do nosso encontro com café de hoje é justamente essa, né? O quê? O que eu gostaria de iniciar a reflexão sobre essa pergunta do o que é a popularização da ciência, trazendo para vocês o resgate de um trabalho que eu tive que realizar, que foi uma revisão sistemática de literatura para entender um pouquinho mais do termo. Porque quando eu iniciei as disciplinas do doutorado, eu me deparei com uma série de termos utilizados para fazer relação à divulgação das pesquisas. Jornalismo científico, divulgação científica, vulgarização da ciência, popularização do conhecimento. E eu pensei, bom, eu vou ter que me apropriar disso e buscar entender, conhecer os estudos que já existem sobre esse tema, buscar novos referenciais e, enfim, tentar identificar qual vai ser o melhor termo para o meu estudo. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um achado que foi muito significativo para o encaminhamento da tese, porque, num primeiro momento, eu pensava em utilizar o termo divulgação científica. E, a partir do estudo dessa revisão sistemática de literatura, eu observei que os autores que já estudavam o tema colocam uma diferença muito relevante de que a divulgação científica ela estaria relacionada com a parte de publicizar, de levar a público, de fazer conhecer a informação, enquanto que a popularização da ciência ela tem a atenção voltada, digamos assim, para a interação. Ela se preocupa com que aquele assunto que está na academia, que faz parte da experiência, que é do senso comum, ele tenha a interação, ele se encontre, que exista o que a professora Jonet trouxe para nós como o ajuntamento. Então, mais do que divulgar, eu preciso pensar em promover a interação entre a academia e o senso comum. E aqui está, então, um pouquinho da síntese disso que eu falei para vocês, né? De pensar justamente isso, né? Do encontro entre a ciência e a experiência. A ciência como os estudos que envolvem a academia, os pesquisadores, as agências de fomento, a sociedade, por meio de um trabalho epistemológico, rigoroso, coletivo, que promove a conexão entre saberes. E o senso comum, aqui voltado para as ações práticas, a experiência de vida, sobre o que a ciência observa. Enfim, como Boaventura de Souza Santos nos diz, é o cotidiano, esse senso comum que a gente olha aqui na interação com a ciência. Sobre a segunda pergunta, então, do porquê da popularização da ciência. Eu trago aqui alguns recortes observados para pensar sobre o porquê da popularização da ciência. Germano, ele coloca alguns argumentos para isso, que nos trazem o pensar sobre a potencialidade estética, o financiamento da ciência, o desenvolvimento econômico, o controle social da ciência, o combate à pseudociência, a desmistificação da ciência e a inclusão social. São questões que podem vir
junto com a popularização da ciência, que podem vir como algo a ser agregado a esse estudo que a gente pensa quando se fala em popularização da ciência. Essa questão, né, de que, como a professora Jonê falou, da literatura, para quê? Né? Onde que está a potencialidade estética do nosso mundo hoje, né? O que a popularização da ciência pode contribuir para isso? O progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, as necessidades de nossa existência, perdem para mim a sua significação. Paulo Freire aqui também traz uma abordagem, né, do quanto que o avanço científico precisa estar vinculado aos interesses humanos, às necessidades que fazem parte da nossa existência. Ele também coloca que a abertura respeitosa ao outro como forma de viabilidade para o diálogo. Temos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso fazer científico. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica. A sua pesquisa está atenta para isso? Você observa essas questões no desenvolvimento da sua pesquisa, dos seus estudos, dos seus trabalhos enquanto acadêmico, tanto da graduação como da pós-graduação? E também tem aqui um argumento forte para a gente pensar no porquê da popularização da ciência, quando pensamos na colocação do homem diante da sua relação com o mundo. E aqui também deixo uma outra pergunta para a gente ir analisando. A pesquisa que você conduz abre essa possibilidade da colocação do homem diante da sua relação com o mundo? A problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la e transformá-la. Então, eu trago a problematização para o meu cotidiano, para a vida das pessoas, para a sociedade onde eu me insiro, e ao mesmo tempo, essa possibilidade de problematização, ela inaugura uma instância de compreensão, de explicação e de transformação das realidades existentes. Aqui também nós temos um outro ponto que Paulo Freire nos chama a atenção sobre a superação do pensar ingênuo para o pensar crítico, que é um ponto forte quando a gente fala de popularização da ciência. O diálogo é uma exigência existencial, e se ele é um encontro em que se socializa o refletir e o agir de sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca das ideias a serem consumidas pelos permutantes. Freire também observa que não há, portanto, na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela conquista e um objeto dominado. Em lugar disso, há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua transformação. E eu acho que isso é o que vai acontecer nesse projeto, nessa proposta do café, que vocês estão possibilitando a participação das pessoas. Freire também coloca que o que não é possível é o desrespeito ao saber do senso comum. O que não é possível é tentar superá-lo sem, partindo dele, passar por ele. É possível a ciência e o senso comum andarem juntos na sua pesquisa? Como que você observa os seus estudos envolvendo a experiência? Boaventura de Souza Santos, que foi um dos autores também estudado para o desenvolvimento da minha pesquisa, ele coloca que a busca de credibilidade para os conhecimentos não científicos não implica o descrédito do conhecimento científico. Implica simplesmente a interação e a interdependência entre os saberes científicos e os outros saberes não científicos. E a credibilidade da construção cognitiva
é mensurada pelo tipo de intervenção no mundo que ela propicia, auxilia ou impede. Então, aqui nós temos fortemente, né, a tentativa de fazer com que a gente olhe não só para o epistemológico, mas que a gente observe também as experiências das pessoas que estão envolvidas com os temas que estudamos. Germano também coloca que a popularização da ciência é a construção de uma ciência comunicativa, dialógica e popular. Então, ela tem sentido na relação que se estabelece entre o saber científico e o saber prático. Como eu não sou da área da linguagem, eu deixo aqui para vocês essa reflexão, né, do que existe na área de vocês, então, que a gente pode pensar nessa articulação entre o saber científico da área da linguagem e o conhecimento prático. Embora eu não seja da área, eu já fico aqui com uma série de pensamentos do quanto de linguagem que existe no nosso dia a dia e que pode estar relacionada com os estudos dos cursos de vocês que estão aqui hoje à noite. Germano também fala do homem integrado à realidade que estuda. Então, afasta-se do conhecimento como pura expressão de poder, transgredindo os limites impostos pela racionalidade cognitivo-instrumental moderna para recuperar aspectos fundamentais de uma racionalidade ética, estético e expressiva. Aqui eu lembro sempre do Núncio Ordini, que ele fala da utilidade do inútil, né? Que muitas vezes as pessoas observam as questões de humanidades como algo que não tem tanta utilidade no nosso dia a dia. Mas esse trabalho da popularização também, ele vem para fazer com que a gente repense muita coisa nesse sentido. Aqui, então, eu só compartilho com vocês um pouco das teorias que envolvem esse pensar sobre popularização da ciência, né? Eu tenho contato, então, a partir do grupo de pesquisa que eu participo, das instituições comunitárias, com o professor Tristan Macon, que ele estuda as dimensões para análise da anatomia das universidades. E ele fala sobre o valor, a função e a interação como dimensões que precisam ser observadas para a gente pensar no papel das instituições hoje na sociedade. Também essa questão da abertura para o diálogo de Paulo Freire é algo que acompanha muito, porque todo o processo da popularização da ciência, ele está envolto nessa abertura respeitosa ao outro, no diálogo para o pensar crítico, e o Boaventura de Souza Santos, que nos traz aí o papel da ciência no contexto social contemporâneo. Esse autor, ele fala muito da incompletude das diferentes formas de saber, do quanto a gente precisa buscar essa interação, esse diálogo entre os diferentes saberes. E, além desses autores estudados, eu devo confessar para vocês aqui que as narrativas dos entrevistados, dos pesquisadores entrevistados, foi um material empírico riquíssimo que veio somar com esse embasamento teórico, esse embasamento empírico do estudo, então, que trouxe uma relevância muito grande para o olhar da popularização da ciência. E a terceira pergunta, então, é sobre o para quê da popularização da ciência no nosso olhar como pesquisadores, como estudantes, né? Para que a gente possa pensar numa relação horizontalizada entre saberes, onde não tenhamos hierarquias. Pensando também no sentido da popularização da ciência como interação entre o senso comum e a academia. E aqui, quando a gente fala de senso comum, é importante observar que um dos entrevistados trouxe a pergunta, mas o que é o senso comum que você se refere, né?
são as experiências, são as pessoas que estão distantes da academia, mas também aqueles que estão próximos da academia. Porque, como a professora Silvia bem observou, muitas vezes os acadêmicos desconhecem esse olhar para as metodologias científicas. Então, não é somente as pessoas que estão fora da universidade, mas também aqueles que estão dentro da universidade, a partir das suas experiências, podem contribuir com os temas estudados. E a popularização da ciência, ela também vem para desmistificar críticas para a integração entre diferentes conhecimentos, para confrontar e tensionar aqueles estudos que muitas vezes são apresentados como certezas, para desenvolver a consciência crítica, em busca da relação de complementariedade entre saberes, em que qualquer um deles é feito do outro, e ambos resultam em algo novo. Conhecimento prudente para uma vida decente. É o que Boaventura de Souza Santos nos coloca para a gente levar adiante também um pouco desse sentido que está envolto na popularização da ciência. Aqui também, gente, eu compartilho com vocês uma imagem que eu acho que ela fala muito por si sobre para que a popularização da ciência. Nós observamos aqui o seguinte diálogo. Cara, por que a gente vive seguindo a boiada? Véi, na boa, tu se preocupa demais. Você tem que curtir, seguir o fluxo. Faz que nem eu, cara. Deixa a vida te levar para dentro de uma churrascaria. Né? Então, eu acho que é esse despertar da consciência crítica, do entendimento das coisas, de buscar saber algo para além do que uma revista está divulgando, buscar promover mesmo essa interação de saberes para que as pessoas tenham mais autonomia e consciência nas atitudes, para que elas possam tomar as suas escolhas a partir de conhecimentos, de ciência que estão ali embasando o seu dia a dia. E agora eu convido vocês para a gente olhar de um modo coletivo para as 3 perguntas do nosso encontro com café. Do que, por que e para que a popularização da ciência? Essas narrativas dos pesquisadores que representam um material de 412 páginas transcritas, elas foram organizadas por meio da análise textual discursiva, que foi a metodologia utilizada com base em Moraes e Gagliassi, e ajudaram a formar algumas categorias para organizar o todo desse material, poder olhar para isso, promover as análises, as interpretações e buscar um resultado, né, a partir de todo esse material empírico. Então, esse material ele foi organizado em 5 categorias. Elas tiveram um olhar para si, onde o pesquisador, então, falou das suas pesquisas, um olhar para o outro, onde o pesquisador nos trouxe as reverberações das pesquisas que ele realizou, um olhar cuidadoso, que aqui a gente já começou a trazer a percepção dele sobre a popularização da ciência, um olhar para a governança institucional e governamental, para pensar junto com o pesquisador como que as instituições olham para isso, como que o governo trabalha com isso, se trabalha ou não, e para pensar exatamente na gestão da popularização da ciência. E um olhar de reflexividade, para podermos também observar as aprendizagens do pesquisador na sua trajetória. Então, essas categorias, digamos assim, elas trazem consigo o roteiro da própria entrevista que foi organizada para conversar com essas pessoas. E eu digo para vocês, eu tomo alguns minutos aqui para compartilhar com vocês alguns achados que eles trouxeram nas suas narrativas. E esses achados foram assim como uma bênção no tema que estava sendo analisado. Porque a cada exemplo que eles traziam, ao mesmo tempo em que eu percebia a ligação, né, com o que eu pretendia estudar, eles mostravam na prática que a popularização da ciência pode acontecer. Então, eles trouxeram exemplos como uma situação
em que pesquisadores de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul foram trabalhar com a criação de peixes na Lagoa dos Patos. E chegando lá, esse grupo de pesquisadores desenvolvia todo o protocolo que estava previsto na sua pesquisa e colocaram umas gaiolas dentro da lagoa e os peixinhos pequenos para serem criados. E esse pesquisador entrevistado começou a me contar que, na época, ele era adolescente e ele ia todos os dias que eles sabiam que aqueles professores vinham para a cidade, ele ia com o seu avô e os amigos do avô observar aquele trabalho. E o avô era um pescador daquela região. E esse grupo de pescadores, então, começou a observar que a posição de colocação daquele material no mar não ia deixar com que os peixes sobrevivessem de acordo com a corrente que vinha naquele período do ano. Então, ali está a importância de terem sido envolvidos aqueles pescadores da região que conheciam o local, que sabiam da realidade, da cultura, e que poderia ter acontecido ali um casamento, então, entre a ciência que os professores estavam trazendo da universidade com o conhecimento, com o senso comum que estava ali presente, né? Outra situação também foi uma pesquisa de produtos sem agrotóxicos, que aconteceu na sala de aula, quando a professora entrevistada começou a falar sobre a importância desses alimentos hoje em dia, do quão benéficos eles são para a saúde, e perguntou para os seus alunos, num determinado momento, quem que não gostaria de ir no mercado? Quem de vocês que não iria no mercado e escolheria por esses produtos com tantos benefícios para a saúde? Aí um deles levantou a mão e disse, aquele que não tem condições financeiras para comprá-los, porque são produtos caros. E a partir daí, envolvendo a percepção de pessoas que estão lá no dia a dia, que vão no mercado e que leem e que observam também as informações sobre aquele tema, ela incluiu o olhar para a questão financeira também da pesquisa sobre agrotóxicos. E um outro exemplo também que eu compartilho com vocês foi um dos entrevistados que ele disse, quando ele parou para olhar para a questão do senso comum, da popularização da ciência, depois de a gente já ter conversado sobre isso, lá no final da entrevista, ele disse, agora que nessa conversa contigo eu observo que eu tive a popularização da ciência dentro de casa, porque o meu pai era um homem letrado, doutor e professor universitário, e a minha mãe, por sua vez, era uma mulher que conseguiu estudar até o 5º ano, cheia de experiência sobre o comércio, que teve que trabalhar desde criança com o seu pai, mas que trocava muita informação com ele sobre as disciplinas de finanças, de gestão financeira que ele desenvolvia e trabalhava na universidade. Então, esse também foi um exemplo que reforça para nós a importância disso e a possibilidade de existência desse trabalho. A formação docente com docentes também, um pesquisador trouxe a experiência de um projeto desenvolvido em que ele chegou num município que havia sido contratado para o desenvolvimento do projeto de formação docente. E ao iniciar a conversa com os professores foram trazendo a sua realidade, as suas dificuldades, e ele disse, opa, quem vai construir o projeto comigo são vocês, porque é a partir dessa realidade, é a partir do que vocês estão colocando como dificuldade e como ponto positivo que o trabalho precisa ser desenvolvido. Uma outra situação também que vale compartilhar foi o exemplo de um arquiteto, um dos entrevistados é um professor hoje, pesquisador de bolsa de produção científica do CNPq, com a formação em arquitetura, e ele relatou que, ao sair da faculdade, ele não teria levado adiante a sua formação se não tivesse tido a convivência com os mestres de obra que ele desenvolvia os projetos, porque ele precisava daquela experiência, daquele senso comum, se juntando com o conhecimento que ele estava trazendo da academia. Uma outra situação também foi a experiência de
desenvolver um projeto que o pesquisador tinha sido contratado, nesse caso, para diminuir o gasto de energia elétrica na produção de tijolos, porque o material que estava sendo utilizado estava exigindo muita força e a energia elétrica estava sendo muito pesada para aquela empresa. E, a partir de então, esse professor, quando visitava a empresa, observou que tinha funcionários com muito tempo de casa. E começou a desenvolver rodas de conversa, palestras, até que foi junto com eles que ele conseguiu trazer outros ingredientes, substâncias, para serem misturadas na composição ali para a fabricação dos tijolos e conseguir um resultado bom na redução da energia. Então, com esses exemplos, gente, eu gostaria de reforçar a importância desse tema que nós estamos aqui hoje conversando e dizer que será um sucesso os debates que vocês estarão promovendo aqui sobre isso, porque nós precisamos desse olhar, nós precisamos desse engajamento, e fico muito feliz de ver que tem pessoas que também olham para isso. Então, a partir disso, a partir dessas conversas, começaram a vir, né, as compreensões, e essas compreensões, elas emergiram em indicadores, a partir da teoria, da empiria, que foi todo esse material advindo das entrevistas, e da própria autoria, que eu fui desenvolvendo também a partir das interpretações de textos e estudos que eu fui realizando. Para a comunicação, então, dos novos resultados. E essa imagem que eu compartilho com vocês, ela sintetiza os 3 indicadores que estão voltados para o trabalho de popularização da ciência, ao qual eu me propus a pensar. São indicadores que, de certa forma, já existem, são conceitos já existentes, mas eles ganham um sentido diferente a partir do intuito da popularização da ciência, que é a cultura científica, a cooperação, a gestão do conhecimento, que levam, então, para esse enraizamento da popularização da ciência e, como Boaventura chama, da tradução. Esses galhos que estão aqui em cada um desses indicadores, eles representam toda a teoria que está por trás deles, toda a narrativa dos pesquisadores entrevistados. Aqui eu vejo o que a professora Jonet falou sobre a escuta, né? A importância de escutar essas pessoas que têm narrativas e experiências maravilhosas que contribuíram muito para o resultado que foi alcançado. Então, esses galhos, eles carregam consigo ali situações extremamente relevantes para o desenvolvimento do estudo. E envolto a tudo isso, principalmente trazendo a força que vem das raízes, a questão do diálogo, que sem ele, esses indicadores não se entrelaçam, perdem o sentido, e eles precisam estar constantemente juntos para que esse trabalho de popularização atinja o patamar que se deseja. Aqui eu mostro para vocês um pouquinho de como que se chegou a cada um desses indicadores. Para falar sobre a gestão do conhecimento, que foi um indicador que traz a popularização da ciência efetivada por meio de um sistema de governança, vocês podem ver que na terceira coluna eu tenho as narrativas dos entrevistados, os olhares que foram atribuídos para cada momento da conversa com eles, as ecologias de Boaventura de Souza Santos e os indicadores, as diretrizes, né, de Tristan McCowan. Essas ecologias eu não comentei com vocês ainda, mas Boaventura, ele apresenta 5 ecologias para a gente pensar na questão do senso comum, né? Do conhecimento, da ciência proposta, então, nessa aproximação com o senso comum. E essas ecologias, elas perpassam questões que fazem alusão
a incompletude dos saberes, a relação de complementariedade entre esses saberes, o diálogo, a desconstrução de hierarquias, o respeito às diferenças, a valorização do global, mas ao mesmo tempo reconhecendo aquilo que a gente tem de local, e a diversidade das práticas sociais. Então, são ecologias que elas se alinham ao propósito da popularização. E, ao pensar, então, nesse indicador de gestão do conhecimento, ele busca promover uma instância. Aí vocês podem pensar dentro de uma instituição, num governo, num programa de pós-graduação, num curso, enfim, é uma instância de gestão, onde se pense em como que esse conhecimento desenvolvido pode ser trabalhado, com pessoas engajadas para a mobilização dele, um ambiente positivo para a criação, para aquisição, partilha e uso de saberes. Um espaço para que tenha o monitoramento dos resultados que são realizados, para que se tenha a avaliação também daquilo que é desenvolvido e que se possa fazer ajustes e melhorias em todo o processo, em toda a ação desenvolvida. É um apoio, é um suporte, é um facilitador para que a popularização aconteça. Então, é um espaço que vai estar trabalhando para a popularização. E aí, claro, na tese são desenvolvidas várias perspectivas de ações para isso, mas que agora aqui não vai dar tempo de desdobrar tudo isso. Mas é um indicador que se faz pensar num sistema de governança, num sistema de administração desse conhecimento que a gente tem para ser compartilhado, para ser trabalhado de modo harmonioso e em interação com a experiência e com o senso comum. Para falar um pouquinho sobre a cultura científica, né? A popularização da ciência, então, como um patrimônio cultural. Aqui, o que possibilitou a organização desse segundo eixo foi a dimensão de valor que é proposta por Tristan Macon, porque ele traz consigo o que as instituições podem oferecer de valor a partir do trabalho que desenvolvem, as ecologias dos saberes e da produtividade e o olhar para si dos entrevistados e de reflexividade que eles também trouxeram. Então, essa cultura científica, ela tem em si situações do cotidiano que são mediadas pela curiosidade epistemológica. Hoje em dia, a gente observa que, infelizmente, existe um distanciamento, né, de modo geral, assim, ainda expressivo das pessoas com relação aos assuntos científicos. Entrevistas que a gente acompanha na TV, quando se perguntam para as pessoas quantos livros leram, né? Eu acho que isso tem mudado muito, a gente tem campo para essa evolução acontecer, mas a gente precisa ainda olhar para essa questão da cultura científica para se pensar na popularização da ciência. E essa cultura, então, ela vem como um processo formativo, como algo que vai significar a ciência na vida das pessoas. E a pesquisa, então, passa a ser vista, os estudos acadêmicos, como uma dimensão pedagógica, né, que vem para formar, para conduzir as pessoas numa formação educativa, de conhecimento, mas também humana. O uso da ciência, então, estaria aqui relacionado, então, à vida, à economia, à política, à cultura e ao social. E o terceiro indicador é a cooperação. A cooperação aqui, ela vem como resultado da interação nas dimensões de Macon, como resultado da ecologia dos reconhecimentos de Boaventura e como resultado das narrativas que trouxeram um olhar cuidadoso, em que os entrevistados trouxeram questões assim, em que eles
colocaram muitas críticas, inclusive, para a popularização da ciência. E essas críticas mostram que ela é um desafio. Ela não é algo fácil de ser conduzido, de ser colocado efetivamente em prática, porque ainda existem inseguranças, desconfianças, mas eu acho que é a partir desse trabalho que está sendo conduzido por vocês aqui no projeto do café, que pode facilitar, que pode incentivar as pessoas a buscar informações sobre isso e também realizar ações para isso, né? Então, ela traz consigo, esse indicador traz consigo, assim, aspectos de interlocuções, sendo um espaço onde as pessoas estão ali para realmente fazerem juntas, buscarem possibilidades e estratégias para se aproximar daqueles espaços que estão relacionados com os estudos que desenvolvem, são ativos do conhecimento, que aumentam com o uso. Então, se a gente pensar assim na popularização da ciência como um conhecimento que só vai ter a se ampliar, a estar mais envolto na vida de outras pessoas, temos muito a ganhar com essa cooperação. É um ganho intangível, com comportamentos e projetos cooperativos. E esse ganho intangível que muitas vezes dificulta também a efetividade da popularização da ciência, porque a gente observa que tudo hoje está muito voltado para o ganho. O que a popularização vai me trazer de retorno financeiro exatamente para o meu projeto? Qual vai ser o que a instituição vai ganhar, o que o pesquisador vai ganhar? Mas é algo que é medido com outras representações de valores, né? Eu acho que quem acredita nela, quem estuda, quem está aqui nesse debate hoje, entende o que são esses valores. E o conhecimento, então, como diz Paulo Freire, ele não pode ser buscado individualmente, mas em comunhão. E é este entendimento que está também por trás desse indicador de cooperação. Então, é pensando nesses 3 indicadores, né, de gestão do conhecimento, de cultura científica e de cooperação, que esse estudo mostra o quanto ainda tem a ser desenvolvido, o quanto ainda tem a ser estudado para efetivamente conseguirmos trabalhar com a popularização da ciência, levando ela em seu sentido verdadeiro e que realmente faça diferença na vida das pessoas. E aqui, então, eu reforço, né, que não está em jogo a desqualificação da ciência, mas a necessidade de identificar a relevância dos vários modos de conhecimento. O assunto é permeado de críticas e de resistências, inclusive nas entrevistas que foram realizadas. Não possui um valor tangível, como eu disse anteriormente, mas representa a riqueza de uma sociedade evoluída, em termos de educação, políticas e cultura. Valorização e o respeito aos rituais epistemológicos, mas sem a primazia da sobreposição sobre os conhecimentos relativos ao senso comum. Então, o primeiro e o terceiro parágrafo aqui, eles vêm dizendo praticamente a mesma coisa, mas com expressões que fazem com que a gente pense sobre o que está colocado, né? E aqui, então, eu reforço esses indicadores que foram, que emergiram do estudo, sendo a cooperação como um recurso para a redução de assimetrias, desigualdades, a gestão do conhecimento como forma de institucionalizar políticas para a popularização da ciência. E aqui, se a gente for pensar um pouquinho, né, gente, em termos governamentais, do que pode ser facilitado por meio de políticas para que isso realmente aconteça. Um projeto financiado por uma agência de fomento, o quanto
os resultados dessa pesquisa financiada exigem de popularização da ciência. Isso já é visto hoje, pode ser colocado em prática, enfim, fica para a gente ir analisando também o tema. E a cultura científica como fundamento para o engajamento das pessoas em prol da popularização da ciência. Não é uma tarefa fácil, nem uma tarefa que alguma vez possa concluir-se. É este reconhecimento de infinitude que torna esta tarefa digna de humanos. É o que Boaventura nos traz, então, nessa citação, né? Do quanto o nosso envolvimento precisa ser resiliente para levar adiante a efetivação da popularização da ciência, tanto na área de linguagem como nas demais áreas do conhecimento. E eu acredito, pelo respeito que eu tenho à área de linguagem, que vocês, profissionais que a representam, têm muito a contribuir com a popularização. Existe muita carência desses conhecimentos que vocês trabalham e que podem ser uma riqueza com um valor que muitas vezes é intangível. Minha gratidão por ter participado desse momento. Espero que essas contribuições tenham tocado vocês de alguma forma, que a gente possa levar isso adiante em vários momentos aí do dia a dia de vocês como estudantes. Fico à disposição, caso queiram conversar em algum outro momento, deixo os meus contatos aqui com vocês, e sucesso, que a gente possa seguir nessa luta, né, pela popularização, e que esses encontros desse projeto de extensão sejam cada vez mais procurados, que tenham uma participação cada vez mais relevante, e além da participação, que, quem sabe, tenhamos aí projetos coletivos em colaboração entre instituições, entre cursos, para colocação de ações em prática, né, em prol desse tema. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. E fico à disposição agora para interagirmos sobre o assunto. Obrigada nós, né? Obrigadas nós, agradecidas nós pela sua participação, professora Márcia Quadros, que foi tão generosa e cedeu seu tempo para compartilhar um café com muito conhecimento aqui com a gente. Eu vou agora, a gente está rumando aos minutos finais, e eu fiz um apanhado daquilo que foi colocado ali nos comentários. Vou retomar esse apanhado e para finalizar com uma pergunta para vocês duas, tudo bem? Bom, a questão do papel das instituições na sociedade, né, esse papel que foi trazido na fala da Márcia, volta no comentário da professora Fernanda Skolnick, que é uma professora do Departamento de Línguas e Literatura aqui do CAP da UERJ, e abro aspas para citá-la. Ela menciona que métodos e modos que não têm lugar em um mundo tão utilitarista. Pensando nesse apontamento desse mundo tão utilitarista e fazendo relação desse apontamento, um mundo tão utilitarista, como ficaria, né? Como, na verdade, se efetivaria esse papel das instituições na sociedade. Então, são instituições que representam esse mundo utilitarista. Teriam essas instituições, de fato, interesses genuínos nessa popularização? Né? Essa é uma questão. Um outro ponto que foi colocado, e encerro nesse segundo aspecto, é que as duas falaram sobre suas próprias motivações, né, no desenvolvimento das suas pesquisas. Tanto a professora Jonê quanto a professora Márcia falaram sobre suas motivações. A Jonê veio falando sobre o precisar se tornar branca para depois se assumir negra,
E em seguida, na fala da Márcia, a professora Márcia coloca a sua própria motivação e cita, inclusive, o seu filho, né? E a questão da escolarização do seu filho, do desenvolvimento escolar do seu filho, e coloca isso, mistura isso na sua própria pesquisa, quando se fala aqui na nossa live. Então, eu queria solicitar para vocês um comentário sobre a importância dessa motivação do sujeito pesquisador para o desenvolvimento da pesquisa científica, né? E desdobro essa pergunta com essa: como a motivação, que já tem um lugar legítimo na metodologia da pesquisa científica, poderia ser popularizada. Então, a gente, de um lado, tem a motivação que de fato, empurra essa pesquisa, então, de fato, isso acontece, mas no discurso científico ela como disse a Gabriela Lousada num dos comentários, acaba sendo ridicularizado. Então, de um lado, a metodologia da pesquisa científica legitima essa motivação do sujeito pesquisador, contudo, quando essa motivação é colocada na própria pesquisa, essa motivação é ridicularizada de um outro ponto. E quando essa motivação é difundida, ela também ela também tende a ser silenciada. Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. E, para fechar esse amarradinho, Gabriela Lousada ainda defende, numa de suas falas pelo chat, que a formatação do trabalho científico acaba sendo uma forma de violência, mas é uma forma de violência banalizada, né? E acaba conversando com o que a professora Cláudia Barreiro já havia comentado no início, para interagir com a fala da Jonê, quando dizia: a educação linguística acaba corroborando essa violência quando destrói as outras formas de legitimação, né, da linguagem, ou de legitimidades da linguagem, a depender do termo que se queira. Então, fecho, né, esse pedido da retomada de ambas, com ainda a fala da Gabriela Lousada, que enquanto Márcia falava, a Gabriela comentava: a pesquisa longe da população, né? Como é que faz? Então, retomando os 3 tópicos, o papel das instituições, e fecho com a fala do próprio Boaventura de Souza Santos, citado aqui algumas vezes pela professora Márcia, né? Incompletude das diferentes formas do saber existe, e o Paulo Freire conclama o pesquisador para a comunhão entre as diferentes formas do saber. A professora Márcia traz essa necessária comunhão e completude pelo entrelaçamento. E como é que se faz isso quando as vozes na academia acabam precisando ser silenciadas para acharem seu próprio lugar nesse meio? Passo a palavra para vocês. Oi, Silvia. Silvia, eu me junto aqui às pessoas que estão no chat, né, nos comentários, parabenizando verdadeiramente o projeto Café com Método, que ele tenha vida longa, que eu e Márcia hoje se ajudamos a sair do berçário, que agora ele ganhe pernas, que já ganhou, né, já tem, mas que ele ganhe pernas, corpo, fala, e siga com o fluxo que ele tem, né, de potência, né? Acho que a gente precisa muito conversar sobre o papel da pesquisa, o papel da universidade, e não dá para falar de pesquisa e universidade sem falar em ensino em educação básica, né? E aí, como diz ali Nathalie, né, que começa na alfabetização. A gente fala na ciência, né, nas evidências científicas, desde a alfabetização. Os nossos estudos, a nossa prática, né,
na educação básica é uma prática o tempo todo, dialogando com os diferentes campos das ciências, né? E aí, quando você pergunta sobre a motivação, eu acho que isso é tão central, só existe pesquisa se houver motivação. Acho que um dos grandes fracassos que a gente vê na academia e de adoecimento é porque essa motivação é embotada, né? É cortada. Não pode. É como se isso fosse diminuir, né? Se tem motivação, se tem emoção, aí não é ciência. Eu acho que a gente está trabalhando por uma outra forma de ciência. Agora, a gente não tem dúvida de que é um espaço de disputa o tempo todo. Toda vez que a gente está fazendo essa discussão aqui, a gente está discutindo campos teóricos, campos em disputa, quem classifica o que como ciência, quem classifica o que como metodologia, quem identifica que essa ciência pode ser e deve ser popularizada e essa não, essa é encastelada, né? Então, essa discussão de quem é autorizado a fazer isso, a gente também está se autorizando e dizendo, olha, eu quero eu quero discutir isso, por isso, isso. A gente está disputando espaço. E quando eu digo a gente, eu estou sempre falando daqueles que não estiveram em espaços de poder e de decisão e que estão se colocando nesse espaço de poder e de decisão e que estão sendo desautorizados de estarem nesse espaço, porque não é meramente um desejo. Eu quero que a escrevivência seja um método, falando do que eu trouxe. Mas não é. E aí a gente vai ficar discutindo, é ou não é? Como tornar, para também não banalizar e fazer assim, então tudo pode ser, eu quero escrever, tudo eu vou escrever. Sim, podemos escrever tudo, mas o que eu estou chamando de método científico, e estou disputando esse espaço de método científico, e o que eu estou chamando de escrita, que está nesse outro espaço e tal. Né? Então, assim, essas classificações, elas são sempre tensionadas. A gente não pode tornar isso ingênuo, né? Não estamos tornando. Nós estamos em espaço de disputa. Mas é isso. Eu acredito que estamos trabalhando para a popularização das ciências, para a popularização dos saberes, para a popularização, né, e divulgação dos diversos conhecimentos, das diversas áreas de saberes. E, repito, a educação básica tem um papel fundamental para isso. Acho que nós que estamos na educação básica e também na pesquisa, mas é da educação básica que a gente populariza a ciência, que a gente fala desse fazer científico. É isso. Professora Márcia? Quando você fala, então, sobre a questão da motivação, eu busco argumentos para isso, juntamente com as narrativas dos pesquisadores que eu entrevistei também, porque a maioria deles, quando falavam do interesse pela ciência, eles traziam exemplos e situações que viveram na infância. Então, um deles até relatou que hoje, quando ele precisa presentear uma criança, ele busca trazer alguma coisa que remeta ao fazer científico, porque ele lembrou que ele sempre ganhava de uma tia brinquedos que faziam com que ele desenvolvesse experiências, que ele desenvolvesse situações que mobilizavam para o fazer mesmo, da descoberta, da invenção, da criação. Então, essa motivação, ela vem realmente lá da base, né? Da base de formação. E penso que ela precisa ser potencializada na vida adulta também, e enxergo os indicadores como possíveis caminhos para isso.
a gestão do conhecimento, a cooperação e a cultura científica. Assim como eu os enxergo também como ferramentas para enfrentar as resistências, por meio de um trabalho coletivo, colaborativo, onde se tenha um olhar para a gestão desse conhecimento e para fomentação e potencialização da cultura científica. Eu acho que esses 3 indicadores, a partir do momento que a gente conseguir explorar eles e pensar em como eles podem ser praticados, eles podem contribuir muito para essas resistências e para essa motivação. Porque no desenvolvimento da pesquisa, eu enfrentei resistência, eu tive situações assim que eu vivenciei na pele isso, inclusive num dos momentos em que eu falava sobre o tema numa sala de aula, me perguntaram, você não é professora? Você não está na sala de aula para falar isso? Mas ao mesmo tempo em que eu ouvia isso, essas expressões passavam a ser motivacionais para mim também, porque me faziam compreender que eu não podia deixar de lado a esperança, que também eu carregava no desenvolvimento da pesquisa, de que a esperança é algo também que precisa acompanhar esse fazer de popularizar. Exige um movimento de reinvenção, de resiliência, para a gente conseguir estar no embate dessas forças contrárias. E eu penso que pelos indicadores que eu comentei com vocês, a gente consegue buscar, de alguma forma, esses caminhos e essas possibilidades de enfrentamento. Obrigada mais uma vez, professora Janei e Márcia. Agora a gente está prestes a encerrar o nosso encontro. Eu queria fazer algumas considerações. A Gabriela Lousada pergunta se os nossos encontros vão ser semanais, e eu vou aproveitar, então, para divulgar os nossos próximos encontros e os títulos que nós temos por enquanto. O nosso segundo café vai ter por título. A gente preferiu chamar pelo nosso segundo, terceiro, quarto, quinto, para quando esses vídeos ficarem disponíveis no canal do YouTube, as pessoas conseguirem encontrar cada um. Bom, então, nosso segundo café, o título será A Popularização da Metodologia da Pesquisa Científica na Área de Linguagem, onde e como. Hoje nós fizemos as perguntas iniciais, o que, para que e por quê. As próximas perguntas serão onde e como popularizar. Então, acredito que essa questão volte sobre a educação básica, sobre as estratégias de popularização, nesse próximo encontro, que vai acontecer no dia 20 de junho, 20/6, daqui a 15 dias, também uma terça-feira, e também a partir das 19 horas. Então, não vou repetir agora os horários e os dias da semana, porque serão sempre às terças e a partir das 19. Então, daqui para frente, eu começo a falar só sobre os títulos e os convidados que nós já temos. Segundo café, onde e como, convidados confirmados. A professora doutora Tânia Gastão Salier, do Instituto de Letras da UERJ, e o professor doutor Ribamar Júnior, que é da Educação Básica da Universidade Federal do Piauí. E ele tem um trabalho de popularização muito relevante e grande lá no Piauí. Nosso terceiro café vai acontecer no dia 8 de agosto. Julho, mês 7, não haverá café. Abstinência. Agosto, dia 8, nosso terceiro café. O tema é livro didático. O que há de ciência popularizada e o que há de política alienante nessa ferramenta. Os convidados ainda a confirmar. O nosso quarto café vai acontecer no dia 22 de agosto. O título: A Metodologia da Pesquisa Científica e os Estudos da Gramática Normativa. O que há para popularizar? Temos 2 convidados confirmados. O professor José Carlos Azeredo, lá da UERJ, e a professora doutora Cláudia Moura, também da UERJ, dia 22/8. Nosso quinto café, cujo título é
pela popularização das pesquisas de base multi, inter e transdisciplinar, e pelo questionamento dos saberes compartimentalizados. Convidados a confirmar, dia 5 de setembro. Nosso 6º café, com 2 convidados já confirmados. Título: Popularizar o saber por trás de uma arte, o texto literário em sala de aula. 19 de setembro, professor doutor Carlos Henrique Fonseca, também do CAP da UERJ, e a professora doutoranda Larissa Amaro Naumann, que é da Fundação Osório. O nosso 7º café, 3 de outubro, a ciência de base decolonial nas aulas de português. Popularizar que não é modismo, ou como aplicar a perspectiva decolonial nas aulas de português. 3/10, convidados a confirmar. Encerro dizendo que a gente pretende parar em outubro, porque, concomitantemente a esses eventos, nós estamos promovendo um curso de 40 horas de metodologia da pesquisa científica. Então, ainda divulgaremos, para esse espaço não ficar com muitas informações, ainda vamos divulgar esse curso que já está, vou adiantar, com 3 módulos fechados, 3 aulas por módulo, e temos a doutora Jonê como uma das professoras convidadas. Então, isso é só nosso segredinho. Se você quiser um café com alguma temática específica, sugira aqui nos comentários ou depois nas redes sociais. O nosso trabalho está só começando, como já dissemos algumas vezes. Eu sou inteira gratidão e eu sou inteira emoção hoje. Já gaguejei desde o início até o final, já me emocionei muito a ponto de não conseguir continuar uma fala. E mesmo com o meu roteiro, gaguejei muito e vou precisar voltar lá para os anos iniciais para treinar a leitura, porque como se lê quando se está emocionada? É uma pergunta para uma próxima aula. E eu acho que, por hoje, é isso tudo, agradecendo, por fim, a participação nos bastidores da professora doutora Cláudia Barreiros, e da nossa bolsista, da pós-graduação, né, a Sabrina Duarte, que foram tudo de muito bom para que essa organização do encontro pudesse acontecer. Mais uma vez, professora Jonê, muito obrigada. Mais uma vez, professora Márcia, muito obrigada. Mais uma vez, ao público, muito obrigada, porque vocês estão aqui compartilhando com a gente desse momento, e eu queria muito que vocês pudessem fazer esse vídeo viralizar, porque eu acho que essa é uma forma de popularizar o que está acontecendo na pós-graduação. E é isso. Um beijo e um queijo e até a próxima. E café. E café.